Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 aprendizados que mudaram a minha vida e que eu acho que pode mudar a sua também. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Bom, esse vídeo não é para ser um papo de coach, muito pelo contrário, é para ser um bate-papo bem sincero com vocês. Eu quero te contar 5 lições, 5 aprendizados que transformaram a minha vida e que me ajudaram a ser uma pessoa melhor do que eu era antes, tá? Eu busco sempre ser uma pessoa melhor do que eu era antes, então hoje eu tô buscando ser alguém melhor do que eu fui ontem e tem que ser sempre assim, a gente tem que sempre estar buscando melhorar. Mas até hoje, ao longo aí desses meus 30 anos de vida, tiveram 5 lições muito importantes que me ajudaram e contribuíram muito para eu ser quem eu sou hoje. Eu sou muito grata a isso. Então eu quero compartilhar com vocês esses 5 aprendizados e eu espero que isso te ajude. O primeiro aprendizado que eu quero compartilhar aqui com vocês é: a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Eu tenho a impressão de que as pessoas, e eu me incluo nessa também, tá? Eu também buscava por isso, de que a gente está sempre buscando por uma fórmula mágica, uma pílula milagrosa, uma motivação sem fim para fazer as coisas que precisam ser feitas, né? A gente sempre acha uma desculpa para não fazer aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. Porque se a gente não tivesse certeza de que aquilo precisa ser feito, a gente não estaria aí buscando motivação e vídeos no YouTube e posts inspiradores no Instagram que nos ajudassem a fazer aquelas coisas, né? Mas o problema é que não existe nada disso, não existe uma pílula milagrosa, não existe uma motivação sem fim, não existe nada que vai te fazer as coisas que precisam ser feitas. A única coisa que dá para ser feita é fazer o que precisa ser feito, entende? Então, acho que ficou até meio confuso, né? Mas é basicamente isso mesmo, gente. É a gente pegar e fazer sem pensar, fazer sem ficar procurando um motivo para fazer aquilo, entende? Tem certas coisas na vida que a gente não pode adiar, tem certas coisas na vida que não podem ficar para depois. Então a gente sempre acha que amanhã vai dar tempo de fazer o que a gente está deixando de fazer agora, mas às vezes não dá. Às vezes a gente vai pagar o preço por deixar de fazer as coisas hoje no amanhã. Então a gente não pode esperar o amanhã chegar, a gente precisa fazer hoje o que precisa ser feito, né? E aí, dentre essas coisas que precisam ser feitas e que a gente fica buscando motivação aí, as mais comuns que eu vejo é para fazer atividade física, para se alimentar bem, para manter a casa e a rotina organizada, para ter tempo para a família, para os filhos, para o marido. A gente sempre arruma uma desculpa para não fazer essas coisas, né? Então eu tô cansada demais, ou então eu mereço dormir mais, ou então, sei lá, eu tô desanimado, eu não tenho motivação. Mas quando é que sua motivação vai vir? Por exemplo, você vai esperar você ter um problema de saúde muito grave para você começar a praticar atividade física todos os dias? Você vai esperar você ter uma doença, como por exemplo um diabetes ou um colesterol alto ou uma gordura no fígado para você começar a se alimentar de maneira saudável? Você vai esperar ter pedra no rim para começar a beber água? Então, assim, tem coisas que não dá pra gente esperar, tem coisas que não dá pra serem adiadas, e a única maneira de fazer essas coisas é fazendo. A gente vai fazer sem vontade, a gente vai fazer sem motivação nenhuma, e esquece aquele papo de que as coisas têm que ser fáceis, de que as coisas têm que te fazer feliz o tempo todo. Não, você não precisa ser feliz e estar satisfeito o tempo todo, você precisa ser responsável, você é um adulto, né? Acredito que se você está aqui no meu canal, você provavelmente é uma pessoa adulta. Então, você é um adulto e você tem responsabilidades, e as suas responsabilidades começam com você mesmo. Então, sim, você tem. Gente, não existe ninguém no mundo que não precise fazer atividade física, tá? Todo mundo precisa fazer atividade física. As pessoas têm limitações diferentes, estão em níveis diferentes, cada um vai começar de uma maneira diferente, mas todo mundo precisa fazer atividade física. Não existe um ser humano no mundo que não precise se alimentar de maneira correta. A alimentação saudável é obrigação.
tá? Então você tem escolhas, né? Você pode não se alimentar de maneira saudável, você pode não praticar atividade física, mas você vai colher os frutos disso, haverão consequências e normalmente não são consequências legais de lidar, tá? Da sua falta de uma boa alimentação e da sua falta de prática de atividade física. Então são coisas que precisam ser feitas. O mesmo eu escuto falar sobre rotina, né? A pessoa ela quer ter tempo para fazer coisas legais, mas ela não quer fazer as coisas chatas. Então, assim, a pessoa vai acumulando, né, a limpeza da casa, a organização da casa, vai deixando para depois, vai deixando para o próximo final de semana e aquilo nunca é feito e as coisas vão se acumulando e quando você vê, você se tornou uma pessoa estressada, você se tornou uma pessoa ansiosa, você não vê mais beleza no seu lar, a sua rotina perdeu a graça porque você vive num ambiente bagunçado, num ambiente desorganizado, num ambiente que não é limpinho, que não é agradável de se estar. E aí você está falando da sua casa, da sua vida. Então, assim, você está desanimado para lavar o banheiro, o cara lava mesmo desanimado. Você está desanimado para arrumar o guarda-roupa, arruma ele mesmo estando desanimado. Você não precisa estar animado, empolgado e motivado para fazer as atividades que precisam ser feitas. Então, isso é um aprendizado que foi a duras penas que eu aprendi, sabe? Mas que hoje eu levo muito para minha vida. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu tenho uma rotina bem regrada, principalmente na parte da manhã, porque eu acho que amanhã ela dita o resto do dia, né? A forma como você começa o seu dia, muito provavelmente vai ditar como o restante do seu dia vai ser. Então eu acordo ali por volta de 5, 5 e meia da manhã, faço o meu devocional, leio a Bíblia, faço a minha meditação. Depois disso eu vou para a academia, tomo o meu shot matinal, porque eu já começo dando aquele susto assim no meu organismo, né? Aquela antioxidante e tudo mais ali para o meu organismo. Vou para a academia, faço o meu treino, volto, tomo um café da manhã saudável, organizo a minha casa, tomo meu banho, me arrumo e aí então eu vou trabalhar. E a partir daí o meu dia costuma seguir de maneira mais produtiva, eu costumo seguir o meu dia com um pouco mais de animação do que nos dias que eu não faço isso, porque sim, existem dias que eu não acordo às 5 da manhã, existem dias que eu não vou para academia, existem dias que eu tô de fato assim mais desanimada, principalmente ali, eu não sei se todas as mulheres passam por isso, mas tem um período ali menstrual que eu fico com a minha carga de energia muito baixa. Então, às vezes eu falto, gente, não é uma questão, mas a maioria das vezes, 80, 90% do meu mês, da minha semana, eu faço o que precisa ser feito, mesmo sem ter vontade todos os dias, mesmo não estando motivada todos os dias, sabe? E isso serve também para outras atividades aí que não são tão comuns a todos, né? Porque atividade física, alimentação saudável, organização da casa e da rotina é algo que todo mundo deveria fazer. Mas, por exemplo, você precisa estudar para uma prova, estudar para um exame que você quer passar, para um concurso que você quer passar. Então, assim, quando você não tiver com vontade de estudar, estuda mesmo assim. Quando você estiver cansado para estudar, estuda mesmo assim. Faz mesmo sem vontade, faz mesmo sem querer. Gente, nós somos adultos. Você vai trabalhar todos os dias e eu tenho certeza que você não está com vontade de trabalhar todos os dias. É claro, às vezes seu desempenho cai um pouco no trabalho, né? É normal, isso vai acontecer para todas as outras atividades da vida, mas o importante é que você faça. Faça com constância, faça o que precisa ser feito e não fique procurando por motivação e nem arrumando desculpas para não fazer o que precisa ser feito na sua vida. Esse foi o primeiro aprendizado que eu levo comigo e que me ajuda bastante. O segundo aprendizado que eu levo comigo e que me ajuda a passar por momentos difíceis é que a gratidão facilita as fases mais difíceis da vida. Então, aí eu sei que pegou pesado, né? Vai começar com a história da gratidão, mas é um fato, gente, é verdade. Quando você está passando por uma coisa, um momento difícil, uma fase difícil, é importante que a gente lembre que as coisas são como elas são e que a gente não pode fazer muita coisa a respeito de certas situações da vida, mas que a forma como a gente vai reagir a essas situações pode fazer com que a gente passe por elas de maneira mais simples, mais fácil, menos dolorosa, né? Então, eu vejo muito as pessoas reclamando aí no Instagram sobre vários assuntos, e eu não vou entrar nesses assuntos porque, enfim, um dos que eu mais vejo
se falar na internet hoje em dia é sobre a maternidade, né? E eu não sou mãe, então eu não posso falar. Mas eu penso que a maternidade é uma fase difícil da vida da mulher, né? Onde ela tem que abdicar muito de quem ela é, onde ela tem uma sobrecarga de tarefas, de afazeres que antes ela não tinha e que ela precisa encaixar ali na rotina dela. Tem muitas mães que, além de mães, são donas de casa e trabalham fora, então é milhares de atividades, só que a maternidade é o que ela é. Né? E você não tem como você mudar, você não vai sumir com o seu filho, né? Então você precisa aprender a lidar com aquilo. E isso serve para várias outras questões da vida, né? Então, sei lá, uma pessoa que perdeu um emprego, né? Ela perdeu aquele emprego e não tem nada que ela possa fazer em relação àquele emprego. Então, o que, que ela vai fazer ao redor dela para que a falta daquele emprego não seja tão dolorosa, não seja tão ruim? Né? A pessoa está passando por um momento em que o relacionamento dela não tá ok, não tá do jeito que ela gostaria. O que, que ela vai fazer ao redor dela para que aquela situação seja menos difícil de se passar, né? Eu era uma pessoa muito reativa. Então, quando acontecia alguma coisa comigo que não estava de acordo com o que eu queria, não estava de acordo com o que eu planejava para mim, eu acabava me estressando muito, eu perdia muito a linha das coisas, eu tinha um pavio muito curto. Então, eu brigava, eu ficava estressada, eu ficava chateada, eu reclamava das coisas. E isso só tornava aquele momento, aquela fase que eu estava passando, mais difícil do que ela já era, né? Hoje, o que eu tento fazer, né, e o que eu aconselho que você faça? Que você olhe com gratidão para as coisas boas que existem quando as ruins estão acontecendo, porque sim, existem coisas boas acontecendo simultaneamente às coisas ruins, só que a gente costuma focar e dar mais atenção para o que está acontecendo de ruim do que para o que está acontecendo de bom. Eu vou dar alguns exemplos para vocês da minha própria vida. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês que aconteceu comigo foi quando eu comprei o meu apartamento e para comprar o meu apartamento eu precisei vender o meu carro. Eu usei o dinheiro do meu carro como parte do valor da entrada para comprar o meu apartamento. E eu fiquei por um ano sem carro, nem eu nem o meu noivo tínhamos carro, então a gente ficou aí por um ano sem carro. E não, definitivamente não foi uma fase legal, tá? A gente era muito acostumado a ter o carro, então ficar sem o carro foi complicado pra gente. A gente fazia mercado sem carro, então eu lembro, tem um mercado açaí aqui perto da minha casa, e a gente ia com aquelas sacolonas grandes do mercado, né? E voltávamos ali, tipo, nossa, se arrastando do mercado com aquelas sacolas super pesadas para não pagar Uber, porque a gente estava precisando economizar, então a gente não queria gastar com Uber, então a gente voltava carregando aquelas sacolas super pesadas. A gente deixou de fazer um monte de passeios porque não tinha carro e também não queria gastar com Uber, como eu falei, a gente estava economizando, então não podia ter esse gasto aí com Uber, então a gente deixou de fazer várias coisas pela falta do carro. E em alguns momentos, essa falta do carro gerava algum estresse dentro de casa, sabe? A gente acabava ficando um pouco irritado e acabando ali perdendo um pouco da estrutura por conta da falta do carro. E nessa fase, eu aprendi muito com o meu noivo a olhar para a parte boa, né? Então, eu olhava e, nossa, eu tinha comprado um apartamento. Eu estava reformando o meu apartamento, eu estava morando no meu apartamento, eu estava ali vivendo um grande sonho, só que naquela época, eu tendia a focar na falta do carro, a focar em, nossa, preciso comprar um carro, não sei o quê, e eu deixava de aproveitar todo o restante que era bom, tudo que eu tinha à minha volta que era muito bom, porque esse é o mal, né, do ser humano. Acho que a maioria das pessoas tende a focar na falta e não no que se tem. Tende a focar no que tá ruim e não no que tá bom, né? E aí esse é um problema que não é nenhum problema, na verdade, né? É algo que, enfim, era a forma como eu via, eu enxergava isso como um problema, eu enxergava isso de uma maneira negativa e eu trazia um peso muito grande para isso e acabava deixando de aproveitar ali coisas boas que estavam acontecendo. E com o meu noivo eu fui aprendendo ali a tentar deixar o problema um pouco de lado, entender que aquilo era como era, eu não poderia fazer nada a respeito, eu não tinha dinheiro para comprar outro carro, ninguém ia me dar um carro de presente, eu não tinha dinheiro para o Uber, então não tinha nada que eu pudesse fazer a respeito daquela situação. O que eu podia fazer era economizar o máximo que eu pudesse para poder comprar um outro carro no futuro. Só que isso ia demorar um tempo para acontecer, então eu tentei parar de focar naquele problema e focar nas outras coisas legais que estavam acontecendo ao meu redor. Um outro exemplo que aconteceu aqui em casa
é que nessa mesma época, assim, logo que a gente se mudou, eu comecei a sentir um cheiro de queimado na minha casa, de fio queimado, e eu não achava de onde vinha. Mas eu percebia que era sempre que eu ligava a minha lava-louças, vinha esse cheiro forte de queimado em casa. E aí comecei a prestar atenção, chamei assistência técnica, não era lava-louça, comecei a tentar me atentar mais a esse cheiro, me atentar mais a esse cheiro, e eu descobri que vinha da caixinha de energia, da onde ficam os disjuntores, sabe? E aí eu vi que tinha um disjuntor lá que estava saindo um cheiro estranho, mas não estava nada derretendo dentro da caixinha de disjuntor, pelo menos não aonde eu conseguia ver. Aí nós chamamos o eletricista e eu fiquei muito brava, porque eu tinha acabado de me mudar, o apartamento era novo, profissionais tinham acabado de mexer na elétrica da minha casa, não era para eu estar tendo problema. E na época eu fiquei muito irritada com isso, muito irritada com o que tinha acontecido. E aí veio um eletricista muito atencioso, arrumou pra gente, era de fato um problema no disjuntor que poderia ter virado assim um negócio muito sério, de ter queimado meus eletrodomésticos, de ter dado um pipoco muito grande ali na minha caixa de energia. Mas deu tempo, o eletricista viu, arrumou antes que o pior acontecesse, e ali eu tive que desembolsar um dinheiro para pagar esse eletricista e o material que ele usou, e fiquei irritada porque há pouquíssimo tempo atrás, né, um pouco antes desse problema acontecer, profissionais eletricistas tinham vindo na minha casa para fazer a parte elétrica da casa, e eu ficava pensando, né? Nossa, mas como eles não viram isso? Nossa, por que deixaram isso acontecer? Nossa, as pessoas não dão atenção para o trabalho que elas fazem, não sei o que, reclamando, sabe? Enfim, trazendo aquela carga negativa para aquele assunto, sendo que, na verdade, eu tinha desembolsado um dinheiro pequeno e resolvido um problema que poderia ter sido muito maior. E imagina só se tivesse queimado a minha lava-louça, se tivesse queimado mais algum dos meus eletrodomésticos. A garantia não ia cobrir, porque seria um problema da elétrica da minha casa, então eu teria perdido muito mais dinheiro. Então, assim, se eu tivesse focado no fato de, caramba, ainda bem que eu descobri logo, caramba, ainda bem que não queimou minha lava-louça, nossa, que sorte que eu dei de que nada de pior aconteceu, foi só isso, e aí na época, eu não sei, eu acho que eu gastei uns 200, 300 reais com o eletricista. E aí, em vez de eu focar que foi só isso e que ainda bem que estava tudo bem, não, eu fiquei arrumando um monte de razões e motivos para me martirizar e ficar criticando os eletricistas que tinham vindo antes, enfim. Então, gente, quando a gente olha com gratidão para as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Então, às vezes eu vejo. É difícil, gente, não é fácil lidar com as situações ruins, com as situações desagradáveis, com as situações inesperadas. Claro que não é fácil, ninguém gosta. Mas se a gente tentar tirar um pouco o foco do que é ruim e focar um pouco mais no que é bom, talvez a gente consiga passar por esses momentos com um pouquinho mais de leveza, com um pouquinho mais de tranquilidade. E isso eu levo no meu coração e me ajuda muito a ser uma pessoa melhor, mais feliz. A terceira lição que eu aprendi, que me tornou uma pessoa muito melhor e mais feliz, é priorizar o meu casamento. Eu não sou casada ainda, mas eu vivo uma vida de casada, eu moro com o meu noivo, então as nossas responsabilidades e o nosso compromisso um com o outro é de duas pessoas casadas. E eu aprendi, eu entendi que a pessoa mais importante da minha vida sou eu, e a segunda pessoa mais importante da minha vida é o meu noivo, né? Que vai ser que é o meu futuro marido, né? Vai ser o meu esposo. E ele é a segunda pessoa mais importante, é a pessoa que eu devo priorizar, né? A gente costuma, né, querer dar muita atenção e levar muito em consideração o que as pessoas de fora de casa pensam, né? Então, você vai receber um casal de amigos na sua casa, aí você prepara uma mesa maravilhosa para recebê-los, você coloca uma música ambiente, você limpa a casa. E quando o seu esposo vai chegar em casa, você, nossa, tá com a pior roupa que você tem, com a pior cara que você tem, você não se preocupa com o que vocês vão comer, na hora resolve, faz ali na correria, de qualquer jeito. Tá sempre cansada para lidar ali com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu parceiro. Então, é muito errado que a gente dê tanta atenção e tanta prioridade para quem está fora da nossa casa e esqueça de quem está dividindo a vida com a gente. É muito importante que a gente tenha atenção, cuidado, amor e carinho para com a pessoa que vai passar o resto da vida com a gente. Ou pelo menos deveria, né? Se você casou, o ideal é que você permaneça casado até o fim da vida. E as pessoas reclamam muito do relacionamento. Nossa, meu relacionamento é isso, meu relacionamento é aquilo. E eu não vou entrar nesse mérito, né? Cada um
vive aí a forma como prefere, né? Como escolhe. Mas assim, o primeiro ponto, se você escolheu de maneira adequada, né? Se você foi uma pessoa responsável na hora de escolher um parceiro, porque assim, a gente não deve escolher, né? E isso é a minha opinião também, mais uma vez, né? A gente não deve escolher ali um parceiro para a vida inteira baseada só na paixão, né? Então você se apaixonou loucamente por uma pessoa e aí você vai passar o resto da vida com ela. Não, né? Você precisa avaliar se aquela pessoa tem os mesmos princípios que você. Se aquela pessoa quer levar o mesmo tipo de vida que você quer levar. Porque se essa pessoa pensar muito diferente de você, se os princípios e os valores dela forem muito diferentes dos seus, muito provavelmente esse relacionamento não vai dar certo, né? Então vamos partir do princípio de que você escolheu alguém que tem valores iguais aos seus, que pensa muito parecido com você, e aí então que esse relacionamento tem chances de durar aí uma vida inteira. Então, por que você está tão preocupada em agradar quem está na rua e quando fala-se de agradar o seu parceiro, né, o seu esposo ou sua esposa, você não dá importância a isso? Por que você não se arruma para esperar o seu esposo chegar em casa? É assim que o meu noivo vai chegar em casa hoje e vai me encontrar. Ele não vai me encontrar de pijama, sem estar com o dente escovado, com o cabelo sujo, oleoso. Gente, eventualmente isso acontece, né? A gente é casado, a gente mora na mesma casa, tem dia que eu tô doente, tem dia que eu tô cansada, tem dia que, enfim, que alguma coisa saiu fora do planejado e que realmente não tem como. Normal, tá? Isso vai acontecer. Mas o que eu tô falando é da maioria das vezes e do quanto você se esforça. E eu nem tô falando, gente, de você colocar acessórios, de você passar maquiagem, mas eu tô falando assim, de você estar limpinha, né? De você estar limpinho, de você tomar um banho, de você não passar o dia inteiro jogado no sofá que nem um desodorante não usou, porque eu vejo muito disso acontecendo, tá? E aí eu vejo a pessoa vai sair para encontrar com os amigos, a pessoa tá maravilhosa, mas dentro da casa dela, com o marido, com a esposa dela, a pessoa tá só bagaço, né? Ou então vai receber os amigos em casa, prepara um banquete. Aí para o esposo, para a esposa, come o que tiver, faz um miojo, come uma fruta, enfim, te vira. Gente, a nossa família é o nosso bem mais precioso, a gente precisa zelar e cuidar de quem a gente ama, né? Eu vi algumas pessoas comentando sobre uma fala específica no filme da Barbie. Eu não vou entrar no mérito do filme da Barbie, tá? Eu assisti o filme, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas era a frase assim: eu era presidente e no outro dia eu estava picando bife para o meu marido. Não importa se você é presidente, se você, enfim, não importa a sua profissão. Picar bife para o seu marido, picar bife para sua esposa, picar bife para o seu parceiro, nunca vai diminuir quem você é, tá? Então, é que lá no filme eu acredito que ela deixou de ser presidente para picar o bife pro marido, né? Acho que foi alguma coisa assim, mas mais uma vez não vamos entrar nesse mérito. O que eu tô dizendo é que cuidar de quem você ama, zelar pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, nunca vai diminuir quem você é na vida. Você precisa, para você ser feliz, a felicidade, gente, está dentro de casa. A felicidade não está no seu emprego, você não é o seu emprego. Você está no seu emprego. Eu, Amanda, eu já estive como nutricionista, eu já estive como recepcionista, eu já estive como auxiliar de escritório, hoje eu estou como programadora de streaming, mas isso não é o que eu sou. O que eu sou é a Amanda, pessoa, mulher. E quem recebe a Amanda, pessoa, mulher todos os dias é o meu esposo, é o meu noivo. É ele que me ama pela pessoa que eu sou. Então eu não sou o meu emprego. Eu não sou a pessoa que tá na rua e eu não sou a pessoa. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Tá dando para entender? Então, assim, eu aprendi que priorizar, e isso foi uma lição recente, tá? Eu aprendi aí nos 2 últimos anos. Que a pessoa que realmente eu tenho que agradar, primeiramente é Deus, segundo sou eu, e terceiro é sim o meu esposo, no caso, se você é um homem, a sua esposa. E, enfim, é isso. A pessoa que você tem dentro de casa, que você escolheu para passar o resto da vida com você, é a pessoa que você deve mais valorizar e mais priorizar para que você seja mais feliz no seu relacionamento. A quarta lição que eu aprendi, e essa sim eu vivi muito na pele por muitos anos: pessoas endividadas são mais ansiosas, tá?
E aí não estou comparando os níveis de ansiedade entre as pessoas, eu estou comparando a pessoa com ela mesma. Então, você endividado e você sem dívida, com certeza você endividado é uma pessoa mais ansiosa. E a ansiedade, enfim, vários malefícios aí para nossa vida, para nossa saúde, mas para nossa vida financeira é um malefício assim terrível, porque as pessoas ansiosas tendem a descontar a ansiedade em gastos, em compras, em objetos. Então você está endividado, aí você fica ansioso por isso, aí você gasta para descontar sua ansiedade, aí você fica mais endividado, aí você gasta mais, fica mais endividado, e aí você passa a vida inteira endividado, nunca consegue sair disso. Tá? Então essa é uma lição muito valiosa que eu aprendi. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito imediatista, e ser uma pessoa endividada me fazia aflorar ainda mais a minha ansiedade, o meu imediatismo, o querer as coisas na hora, para ontem, e não era nada legal. Então eu aprendi que sim, se eu quero controlar a minha ansiedade, eu preciso estar com as minhas finanças em ordem, em dia, sem dívidas. A última lição que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é que amigos vão e vêm e tá tudo bem. Quem me conhece sabe que eu tenho pouquíssimos amigos. Hoje, na verdade, a maior parte dos meus amigos são, na verdade, amigos do meu noivo, que ele acabou trazendo para minha vida e hoje são meus amigos também. Mas os meus amigos mesmo ali da minha vida pessoal, ou eles vêm de muitos anos, e eu digo muitos anos assim, primeira série da escola, então eu trago alguns amigos dessa época, e alguns poucos amigos que eu fiz aí ao longo da vida, ao longo do caminho. Mas alguns dos amigos que eu fiz de muito tempo atrás se foram, e não se foram de morreram, mas se foram da minha vida, não fazem mais parte do meu dia a dia, da minha rotina, da minha vida. Outros permanecem, novos chegam, esses mesmos novos vão, eles sobem no ranking da amizade, às vezes eles caem no ranking da amizade, e tá tudo bem, sabe? A gente passa por fases na vida e as nossas amizades tendem a acompanhar essas fases da nossa vida. Então, em certa fase da vida, você vai estar mais próximo de um amigo do que de outro. Em outra fase da vida, alguns amigos vão se afastar, outros amigos vão chegar. E o que eu aprendi realmente com isso é que o fato desse amigo vir ou sair da sua vida não torna ele uma pessoa melhor ou pior. Ele não é pior porque ele não faz mais parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, e ele não é uma pessoa sensacional, maravilhosa, perfeita, sem defeitos, porque ele está presente na sua rotina. São simplesmente fases. E é natural que isso aconteça. Você provavelmente também é um amigo que saiu da vida de alguém ou um amigo que acabou de chegar na vida de alguém, sabe? Isso acontece, é normal, e antes eu não via dessa maneira. Antes eu via que um amigo que saísse da minha vida, sem eu entender muito bem o porquê, era uma pessoa que já não era mais tão legal, eu não conseguia entender o que tinha acontecido, por que essa pessoa não conversava comigo sobre o que tinha acontecido para que eu pudesse entender. Eu queria sempre entender o porquê das idas e vindas. E hoje eu não procuro mais entender isso. Eu entendo que se a pessoa foi, ela teve os motivos dela, ela está numa fase diferente da vida. A gente normalmente tem consciência de quando a gente faz algo que afasta um amigo. A gente não é hipócrita. A gente sabe exatamente ali o que a gente faz para que um amigo vá ou para que ele fique. E quando a gente não entende o que aconteceu, normalmente foi a fase da vida que fez com que esse amigo se afastasse, ou enfim, você tenha sido o amigo que se afastou. Não necessariamente precisa ter acontecido algo ruim para que esse fluxo de amigos aconteça. E eu aprendi que é importante a gente estar receptivo a fazer novas amizades, né? Eu sempre fui uma pessoa muito fechada a fazer novos amigos. E eu confesso que eu ainda sou uma pessoa fechada. Eu tenho muitos colegas, mas pouquíssimos amigos. Dá para contar aí nos dedos de uma mão. Se você não tem certeza se você tá aqui nesses 5 amigos que eu tenho no máximo, então é porque provavelmente você é só um colega, porque quem é meu amigo sabe que é meu amigo, eu trato como amigo, é diferente o tratamento. Então, é isso, sabe? A gente precisa entender que os amigos vão e vêm, que tá tudo bem com isso, que nós também somos amigos que saímos da vida das pessoas e que isso não torna ninguém melhor ou pior, são só as fases da vida, os momentos que são diferentes, enfim. É isso.
Então foi isso para o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se você tem algum aprendizado aí para compartilhar. Vai ser sempre muito engrandecedor ter as experiências de vocês aqui comigo. Me conta aqui que eu quero saber. Um beijo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date.